Para nós, né, minha parenta, assim, Munduruku é um povo guerreiro, né? Nós estamos acostumados a lutar. Na verdade, as pessoas indígenas, nós, pessoas indígenas nesse país, o Krenak sempre ressalta isso, né? Nós estamos em guerra há mais de meio milênio já, mais de 500 anos. E a guerra segue, né? E nós não temos o direito de esmorecer. Até porque, assim, uma geração se cansa. Uma geração pode até se cansar de lutar. Mas os novos que surgem não têm essa opção, né? O pessoal diz, esse discurso até me preocupa, assim, que a galera fala, nós somos a última geração que pode salvar o planeta. Eu acho esse discurso muito deprimente também, sabe? É um discurso, para mim, que ele desemboca para um pessimismo reacionário. Porque a verdade é que sempre dá para lutar, né? Viver é lutar, a gente luta. Da hora que nasce, do primeiro ao último suspiro é luta, parente. A criança chora porque viver é um esforço, dói, né? É doloroso, exige esforço, exige determinação, exige disposição, né? Quando a gente para de lutar é porque já morreu. Para nós é muito isso. Mas eu acho assim, nós temos muita luta para fazer, é verdade. A situação não está fácil. Mas a única perspectiva de mudar essa situação tão difícil é lutar. Então, nos resta lutar. Agora, a luta, a gente não escolhe lutar, né? Lutar é a necessidade da sobrevivência, mas o que a gente escolhe, o que a gente pode escolher é a forma de lutar, né? É o jeito mais sábio, procurar o caminho, o melhor caminho, né? É engraçado, por exemplo, nós, no Munduruku, os meus parentes que estavam aqui agora, que vieram de lá dos territórios, a gente usa a pintura do jabuti, né? Aquelas pinturas, sempre quando vocês verem mobilização, luta, vocês vão ver, uns hexágonos assim, pintados, né, de urucum. Aquilo ali é para representar os hexágonos do casco do jabuti. Uhum. Por que a gente se pinta de jabuti? Porque, para nós, Munduruku, o, 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 o símbolo do guerreiro é o jabuti, não é a onça, não é, não é o jacaré, não é o poraquê, é o jabuti. Porque a gente conta, a sabedoria dos antigos, ela conta a história de que como o jabuti consegue derrotar a anta, né? Que a anta para nós é esse símbolo da virilidade, da resistência, da força, que é um bicho, o maior bicho que tem na floresta é a anta. E o jabuti, a gente tem uma história antiga, né? Que é sobre como o jabuti ele consegue derrotar a anta. E ele derrota com estratégia, com sabedoria, né? Observando e tal, e agindo no momento certo. E aí o que acontece? Então, por isso que os nossos guerreiros, nós quando estamos em luta, estamos mobilizados, a gente se pinta com a pintura do jabuti. Então, esse é o momento, em momentos decisivos como esse que nós vivemos, os momentos em que nós precisamos ter a tranquilidade, a paciência e a sabedoria do jabuti para agir com estratégia. E eu acho que essa ação estratégica, ela passa, por exemplo, primeiro pela humildade de reconhecer a nossa situação. Nós estamos numa situação desfavorável. A ofensiva não está conosco, nós estamos na defensiva nesse momento. O nosso lado é o lado mais fragilizado. Então, por exemplo, eu acho, apesar das críticas que eu tenho, por exemplo, ao governo Lula, para mim me parece inevitável não estar ano que vem fazendo campanha para a reeleição do Lula. Me parece um caminho inevitável, apesar de todas as críticas, né? Então, porque a gente tem que ver a ameaça que nós temos diante de nós e qual é o melhor caminho para se traçar. Agora, isso não impede também de reconhecer, por exemplo, que nós precisamos nos preparar para as lutas duras que virão, porque o Lula não vai virar pedra, né, parente? A gente reza para ele ter saúde para concorrer ano que vem, mas ele não vai virar pedra. E o bolsonarismo não vai sumir. A ameaça fascista, a direita, as ameaças do mercado não vão sumir em 4 anos. Então, nós vamos ganhar um tempo aí que nós precisamos usar esse tempo com sabedoria para nos preparar para as batalhas que virão. E eu acho, por exemplo, no que tange nós, povos indígenas, no que tange a nossa luta, nós precisamos primeiro reconhecer que o movimento indígena ainda é um movimento muito
pequenininho, é um movimento muito novinho, é um filhotinho ainda, sem garra nem presa, é aquele filhotinho ali que ainda está de olhinho fechado ainda. Porque quanto tempo tem o movimento indígena? Eu sempre ressalto isso para meus parentes. Quanto tempo tem o movimento indígena? Começamos quando? Na década de 70, talvez final dos anos 60, são décadas. Acho o que são até décadas? Menos, né? Será? Né? Mas o que são décadas perto da história? Porque assim, ele diz, por aqui, tu não reconhece a luta dos que vieram antes? Claro que eu reconheço, parente. Nós lutamos desde sempre. Munduruku luta desde que é Munduruku, e nós somos Munduruku há muito tempo, séculos, talvez milhares de anos. Nós somos Munduruku. Mas indígena, nós estamos aprendendo ainda a ser. Porque a gente lutou, nós lutamos, resistimos contra a invasão, mas a gente resistiu como povos independentes. Muitas vezes lutando um povo contra o outro. Por exemplo, a conquista da Amazônia pelos portugueses foi uma guerra travada entre os tabajaras, que eram aliados dos portugueses, e os tupinambás, que eram aliados dos franceses. Então, nós lutamos muitas vezes. Nós, Munduruku, nós lutamos muitas vezes contra os Mura. Por exemplo, as guerras Munduruku contra os portugueses, os soldados portugueses que nos combatiam nas guerras Munduruku, lá no século XVIII, eram Muras. Depois a situação se inverte, quando a gente faz a paz com os portugueses, lá em 1795, nós selamos o acordo de paz, e aí nós, Munduruku, vamos servir aos portugueses para perseguir os Maué, lá no Rio Negro. Então, nós lutamos sim, lutamos muito tempo, desde sempre, mas nós lutávamos não como indígena, nós lutávamos como Munduruku, como Mura, como Maué, como Tupinambá, Macaigangue, Chucuru, diferentes povos em luta. Cada um do seu lado, né? Mas indígena, porque quem inventou o índio? Primeiro, o branco inventou o índio. O não indígena, o pariuá, ele inventou o índio para ser esse balaio de gato e jogar todos nós lá dentro e dizer agora vocês são tudo uma coisa só. Mas o pariuá, o inimigo, ele fez isso para apagar a nossa diversidade, para apagar as nossas histórias, para apagar, né, o que nós somos e tal, para nos apagar, para sumir com a gente, para a gente desaparecer, porque o objetivo era esse, era integrar os indígenas para que eles deixassem de existir, e assim a terra ficaria livre, para quem veio nos tomar ela. E nós, diante dessa situação, nós estamos tentando construir o indígena. Na negação do índio, o nosso desafio é construir o indígena. Mas nós não podemos construir o indígena afirmando a caricatura que foi pintada de nós, a generalização que foi pintada de nós com o índio. Então, esse indígena que nós estamos nos esforçando em construir, em ser, ele precisa abraçar a diversidade do que nós somos. E ele precisa romper com esse isolacionismo ao qual nós fomos condenados. Porque quem nos isolou, os aldeamentos, as reduções, os descimentos, quem fez foi o colonizador, que quis nos deixar isolados. O projeto do colonizador olha, vocês podem até, já que a gente não consegue matar tudo vocês, já que a gente não consegue acabar com vocês, então a gente até deixa vocês existirem enquanto indígenas. Mas desde que seja dentro desse cercadinho aqui. E aí nos aldeou, nos reduziu, nos desceu, nos diminuiu, em todos os sentidos. Então, para nós construirmos o indígena ao nosso próprio serviço, aos nossos próprios interesses, o indígena precisa abarcar, precisa ser inclusivo, abraçar a diversidade, e ele precisa não ser redução, mas ser ampliação. Entendeu? Então, nós precisamos de um movimento indígena, por exemplo, porque mesmo as conquistas que nós tivemos aqui na COP, com as nossas mobilizações, com as nossas lutas, como foi possível fazer, já estão ameaçadas. Elas já nascem ameaçadas. Como nasce qualquer território demarcado, ele já nasce ameaçado. Porque a gente luta para demarcar, e é a principal luta do movimento indígena, não poderia ser diferente. Mas tu demarca hoje, amanhã já tem gente invadindo. Amanhã o garimpo já está entrando.
amanhã já está entrando o grileiro. Então, a luta ela é permanente. Então, para a gente construir essa luta, nós precisamos estar conscientes dessas ameaças. Então, a demarcação que foi anunciada durante a COP já está ameaçada. O agro já entrou na justiça questionando as demarcações, já entrou na justiça questionando a demarcação, com base no quê? Com base em duas espadas que estão pendendo sobre a nossa cabeça, duas espadas do colonizador, duas ameaças, que é a PL da devastação e o marco temporal, que estão aí para ser julgados agora, né? A PL da demarcação e o marco temporal vai ser julgado agora, agora em dezembro, né? E se a PL da devastação passar do jeito que o Congresso quer que passe, inclusive derrubando os vetos do governo, do executivo, vai ser questionada não só essas demarcações que foram anunciadas, mas todas as anteriores. E o marco temporal também. O marco temporal ele acaba com qualquer segurança jurídica de demarcação que já foi feita já até agora. Então, parentes, nós precisamos de um movimento indígena que não seja isolado, né? Como nós estávamos aqui na COP. A aldeia COP isolada do resto do movimento. Estava lá na UFPA, estava a Cúpula dos Povos, movimento camponês, movimento negro, quilombola, mulheres, movimento feminista, diversos movimentos sociais lá na UFPA, lá no campus do Guamá, e a aldeia COP, o movimento indígena, assim, 3 quilômetros, longe, isolado, entendeu? Não pode, nós precisamos de um movimento indígena que, primeiro, não seja para alguns de nós, como é hoje o movimento indígena institucionalizado. Porque hoje o movimento indígena institucionalizado que existe da PIB, do Ministério dos Povos, que está dentro do Ministério dos Povos Indígenas, que está dentro do governo, é um movimento apenas para quem está aldeado. É um movimento apenas para quem está em territórios reconhecidos pela FUNAI, pelos órgãos que tentam nos tutorar, né? E é um movimento, portanto, para a minoria de nós. Um movimento para a minoria de nós indígenas. Por quê? Porque o censo revelou aí, o censo subestimando, né, subestimando os dados sobre povos indígenas, tudo, com todos os questionamentos que nós temos, mas o que foi que o censo trouxe? Que mais de 25% da população indígena, que se reconhece como indígena no Brasil, não tem povo, não sabe a que etnia pertence. E para o movimento indígena institucionalizado brasileiro, essas pessoas não são indígenas. Elas se reconhecem como indígenas, mas não são acolhidas como tal pelo próprio movimento indígena brasileiro. Mas não é só isso, não é só esses 25% que não tem etnia, que não, ou não conheceu, ou não se sente à vontade para declarar, não declara sua etnia. Né? São vítimas, são órfãos da violência colonial, não é só isso. Quase 54%, 53,97% da população indígena brasileira vive em contexto urbano, como eu, que vivo aqui numa área de ocupação urbana, na periferia de Belém, aqui em Ananindeua. Nenhum de nós é representado hoje pela PIB, pela FEPIPA, pela COIAB, pelo movimento indígena institucionalizado. E não é só que nós não somos representados. Nós não somos representados, nós não somos bem-vindos nos espaços desse movimento indígena, e nós somos, na verdade, hostilizados. Nós somos negados no nosso pertencimento, na nossa ancestralidade, na nossa luta pelo movimento indígena institucionalizado. Então, nós precisamos de um movimento indígena que rompa com essa noção purista, que rompa com essa caricatura que nos foi imposta de que para ser índio, para ser indígena, você tem que estar lá no meio do mato, não pode dominar o português, não pode falar bem o português, não pode ter leitura de mundo, né? Não pode ser cosmopolita, tem que ser uma coisa reduzida, bem pequenininha, bem isolada, bem distante, bem pura. Pura. Porque essa noção de pureza vai descambar, a gente sabe aonde, a pureza
essa busca, esse desespero, essa necessidade da pureza racial, da pureza cultural, ela descamba em nazismo, em eugenia, Preconceitos, né? em preconceito, né? Uhum. E aí o que acontece? E essa ideologia, desgraçadamente, fincou raízes muito profundas entre nós mesmo, dentro do movimento. Mas, desgraçadamente, a gente precisa romper com isso. Então, a gente precisa primeiro de um movimento indígena que acolha todos nós, que não seja para alguns, mas que seja para todos. Porque nós, sendo para todos nós, ainda é muito pouco. Porque se tu juntar tudo isso, juntar quem está em contexto urbano, quem está em aldeia, quem tem etnia, quem não tem, se juntar tudo isso, não dá 1% da população desse país, que é os tais 1,7 milhões de indígenas que tem no Brasil. 0,88% da população do país. Só dá esse número, parente, se tu juntar toda essa galera. E ainda assim nós teremos muito poucos. Então, para mudar a situação, para derrotar o marco temporal, para derrotar a pele da devastação, para arrancar as conquistas que nós precisamos, e não só nós, povos indígenas, mas nós, enquanto humanidade, inclusive, de romper a lógica, essa lógica mercadológica, essa lógica financeira, de tratar com a questão ambiental, que para nós é tão cara, para fazer isso, nós precisamos ir muito além. Não é só, além de acolher todos nós precisamos ampliar para ter um movimento indígena que esteja ombro a ombro com o movimento negro, com o movimento de mulheres, com o movimento LGBT, com o movimento camponês, com o movimento de trabalhadores, com os movimentos sindicais, com os partidos políticos, entendeu? Então, essa é a luta, é para isso que nós precisamos nos preparar, porque nós estamos em guerra, sim, mas a guerra ela se faz com diversas batalhas. E nós temos as batalhas mais decisivas, elas não estão para trás, parente. As batalhas mais decisivas que nós temos para lutar, elas estão diante de nós. Elas se estendem diante de nós. E nós precisamos nos preparar para elas. Precisamos ter a sabedoria do jabuti, a calma, a tranquilidade do jabuti, para nos preparar para essas guerras. Elas estão se aproximando no futuro. Entendeu? E aí nós precisamos sacudir as bases desse movimento indígena. Nós precisamos sacudir as bases.